Vamos continuar no Rio de Janeiro, mas agora falando de outro assunto, gente, porque a Band News FM conversou com exclusividade com o filho de um dos pacientes infectados por HIV depois de passar por um transplante de coração no Rio de Janeiro. Esse homem, a família está fazendo essa denúncia de que não receberam qualquer apoio por parte do governo estadual e que apenas 2 ligações foram feitas depois da notícia da infecção do teste positivo, que foi feito pela própria família, por meios próprios, sem nenhum auxílio, sem nenhuma ajuda por parte do governo estadual. Quem conversou com essa família foi o João Boeri, que está aqui com a gente e vai fazer esse relato. É muito delicado, né, João, tratar desse caso, porque a gente está falando dessa infecção por HIV, há muito estigma em cima disso, há essa dificuldade, mas essa família está fazendo uma denúncia importante e há complicações agora no quadro de saúde desse homem que recebeu o coração, né? Boa tarde. Oi, Renan, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Entre Nós. Falando então desse paciente, o paciente de 63 anos, um engenheiro que vive então em Salvador. A gente conseguiu ter uma entrevista exclusiva com o filho desse paciente, conversou com a gente ao longo da manhã de hoje. Vamos explicar a história desse engenheiro que teve insuficiência cardíaca desde 2011 e disfunção renal também. Entrou no Sistema Nacional de Transplantes, se internou em Salvador no final de dezembro, foi transferido aqui para a cidade do Rio de Janeiro, para a capital fluminense, no início de janeiro. O transplante do coração foi feito na madrugada, entre os dias 24 e 25 de janeiro desse ano. Um transplante bem realizado, assim definiu a equipe médica. A expectativa era que com esse transplante de coração, os problemas nos rins desse paciente de 63 anos melhorassem, e isso de fato aconteceu depois do transplante de coração. Só que logo depois que ele acordou desse procedimento cirúrgico, ele começou a sentir alguns sintomas, entre eles perda de apetite, perda de peso, chegou a perder 10 quilos e precisou ser internado novamente aqui na capital fluminense. Ele que ficou aqui na cidade do Rio até agosto desse ano por recomendação médica. A partir do momento que fez esse transplante, precisava ser acompanhado pela equipe médica que realizou o procedimento cirúrgico. Precisou ser internado então em maio e conseguiu voltar para a Bahia em agosto desse ano. O diagnóstico definitivo, Renan e amigos, só veio em setembro, quando ele passou por um atendimento médico infectologista na cidade de Salvador, que fez o teste rápido de HIV, e logo depois a equipe do Copador, que fica aqui na zona sul da capital fluminense, entrou em contato com os familiares e disse que com o transplante do coração, a partir do momento em que ele se torna uma pessoa soropositiva, os problemas nos rins passaram a voltaram a aparecer nesse paciente de 73 anos e tem a possibilidade dele realizar ainda um transplante de rim. A gente separou 2 trechos, vamos ao primeiro dessa conversa que a gente teve com ele mais cedo, onde ele conta como é que foi o recebimento dessa notícia por parte dos familiares. Sonora. Remédio pro HIV. Com esse remédio do HIV, o rim dele piorou. Piora do quadro renal, tanto assim que eu tive uma reunião com os médicos, né? E aí você vê como é importante, você vê como as coisas mudam, né? Os médicos do Copador, e aí eles até mudaram a figura, né? Falaram assim, não, agora você sabe o quadro dele, a gente agora vai ter que pensar lá na frente em uma diálise e possivelmente transplante de rim. E aí a gente conversou com ele também, porque esse filho desse paciente de 63 anos disse que o Ministério da Saúde nunca ligou para esses familiares e criticou muito também a Secretaria de Estado de Saúde. Disse que a pasta aqui do estado do Rio de Janeiro só procurou os familiares no dia 14 de outubro. Depois, 3 dias depois do Grupo Bandeirantes de Comunicação divulgar esse caso com exclusividade, a gente separou essa crítica desse filho do paciente de 63 anos. Entendeu? A saúde é dever do Estado, né? E o Estado simplesmente deu as costas. Não teve nenhum apoio, quer dizer, estatal, nenhum apoio, quer dizer, ninguém ligou para assim, sabe, para um suporte, etc e tal. Não, só foi realmente eles fizeram o mínimo, sabe? O mínimo. Só que a gente não vive num Estado mínimo. E o Estado abandonou as pessoas que não tiveram culpa nenhuma. Tanto o Ministério da Saúde quanto, que é federal, tanto a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, são terríveis. Já vai. E aí, pessoal, a gente conversou então com esse paciente de 63 anos, disse que está muito abalado, principalmente com essa notícia de uma possível nova realização de transplante, dessa vez de rins. Pessoal, a gente procurou o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde aqui do Rio de Janeiro, mas até agora sem retorno. Ô João, a gente ouvindo, né,
essa entrevista que a Rádio Band News FM conseguiu fazer com o filho dessa pessoa que recebeu o transplante, agora vai precisar de um outro transplante de rim. A gente sente o abandono, a sensação da pessoa de estar devastada, porque é devastador. Você está num tratamento médico como esse, precisou fazer um transplante de coração, que já é uma situação delicadíssima. É devastador, depois disso, você receber a notícia de que foi contaminado por HIV, o que também é devastador para a saúde, não só emocionalmente, mas para a saúde desse paciente também. E agora precisa de um transplante de rim. E ele fala em 2 telefonemas que ele recebeu, depois que a Rádio Band News FM e o Grupo Bandeirantes denunciaram essa contaminação e esse caso absurdo. Agora, João, o que eu queria te perguntar é sobre as investigações, porque os pacientes estão se sentindo abandonados, sem receber apoio, sem receber telefonemas, mas a investigação segue com a prisão do último envolvido, né? O último suspeito, que é um dos sócios do laboratório. Isso, Adriano. Matheus Salles Bandoli foi preso hoje pela Polícia Civil. Logo no início da manhã esteve na cidade da polícia, foi transferido já para o sistema penitenciário, porta de entrada do sistema penitenciário aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, ao todo, já são 6 presos, entre eles os 2 sócios, o sócio proprietário Walter Vieira, que é pai do outro sócio, Matheus Salles Bandoli, e outros 4 funcionários. Ontem à noite também, a Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou essas pessoas réis, pelo menos nessa parte do processo criminal. As outras investigações, Adriana e amigos, assim como essa do processo criminal, seguem, assim como a contratação, de como foi feita a contratação do laboratório PCS Lab, que emitiu 2 laudos com falso negativos e que permitiu, assim, o transplante de 6 órgãos com 6 pessoas que passaram a viver com HIV, Adriana. Tá certo, João. Qualquer novidade você entra em contato aqui com a gente, mas é absurda a situação dessas pessoas contaminadas e sem nenhum apoio, né? Não, devastador e, assim, não é porque o furo foi nosso aqui do Grupo Bandeirantes, mas a importância da denúncia feita pela imprensa. Como o caso mudou completamente depois da publicidade que foi dada a esse caso por parte dos jornalistas que investigaram, não só do Grupo Bandeirantes, não, de outros veículos também que fizeram apuração e que avançaram nessa apuração, nessa investigação, mostrando que essas pessoas precisavam de apoio. E nessa entrevista que o João fez com esses familiares, a gente percebeu que essas pessoas não receberam até agora o apoio devido desse erro trágico, gigantesco que aconteceu na história aí dos transplantes aqui no Brasil, né?